Nova de Foscoa é uma pacata localidade onde se esconde um dos tesouros mais bem guardados do país. Dificilmente se passa aqui por acaso. É preciso mesmo querer cá vir e vale muito a pena. Se vale! Trata-se de um local único com arte de várias épocas gravadas nas pedras. Um rio que corre por entre paisagens rudes e selvagens. Um vale que produz o vinho, o azeite e a amêndoa. E gentes acolhedoras, sempre prontas a partilhar este pequeno enxerto de paraíso. Nas suas raízes, Vila Nova de Foscoa encontra o homem paleolítico que, com modestos artefactos, vincou na dureza do xisto ambições e projetos do seu universo espiritual e material, fazendo deste santuário o maior museu de arte rupestre ao ar livre, hoje património da humanidade. Os vestígios da ocupação humana, mais ou menos intensa, prolongam-se pelos tempos castrejos e romanos. Os escassos testemunhos do período suevo-visigótico e árabe garantem, contudo, a continuidade dos núcleos populacionais. Contrariando as vicissitudes próprias das terras fronteiriças nestas paragens, a vida comunitária revelou-se regular e contínua a partir do século X. Não obstante, os 8 pelourinhos que resistem desde então na área do atual concelho testemunham a autonomia municipal e são o símbolo da ancestral vida comunitária na região. Elevada à categoria de cidade em 12 de julho de 1997, visitar Vila Nova de Foscoa é redescobrir a nossa história. É acompanhar o processo milenar que desvenda o património artístico e cultural em complementaridade com a rusticidade e a beleza paisagística que a região encerra e que merece a sua fruição. A Igreja Matriz de Vila Nova de Foscoa situa-se no centro da vila e foi incluída na primeira lista de imóveis classificados como Monumentos Nacionais de 1910. Esta igreja destaca-se pela fachada rasgada por um portal de arco pleno de 5 arquivoltas, decorada com motivos manuelinos. É constituída ainda por 3 naves, com 4 tramos e capela-mor, à qual se adoçou a sacristia e o cartório. São relevantes as obras de pintura a óleo e de talha, especialmente na capela-mor, coberta por 27 caixotões com episódios da vida de Cristo e da Virgem. Vila Nova de Foscoa, que inicialmente se chamava simplesmente Foscoa, faz parte de uma região de remotíssima ocupação humana. Devido a este facto, recebeu várias mercês das mãos de Dom Dinis, que lhe concedeu o primeiro foral em 1299, tendo-se seguido outro, pelo mesmo monarca, em 1314. 200 anos depois, precisamente em 1514, Foscoa recebeu um terceiro foral novo das mãos de Dom Manuel, do qual se terá erguido o presente pelourinho. O conjunto, que causa uma certa perplexidade, assemelha-se a um tabuleiro com peças de xadrez. Alguns temas decorativos evocam obra românica, que representa um anacronismo importante na arte manuelina. Construída no reinado de Dom Afonso V, a torre do relógio, tal como os 2 panos da muralha, são os únicos vestígios do castelo da Vila Nova de Foscoa. O Miradouro do Caminho da Costa localiza-se numa zona ampla, acessível pela Estrada Nacional 102, que chega a Foscoa, vindo de norte. Este é um dos sítios ideais para se poder visualizar a paisagem. É um local de contemplação de excelência, sobre todo o Vale da Vila, sobre o Rio Douro, e de onde a vista se alonga até à Serra de Bornes. Este mirante, em estrutura metálica, tem a forma inicial de um corredor, alargando depois, convidando os turistas à permanência nesse ponto final mais lançado sobre a escarpa, de onde, ao mesmo tempo que contemplam a paisagem, podem contemplar a sua interpretação com alguns conteúdos inscritos na mesa de leitura acoplada ao gradeamento. O concelho de Vila Nova de Foscoa reivindica muito justamente o título de capital da amendoeira. O espetáculo da floração da amendoeira tem início normalmente na segunda semana de fevereiro e prossegue até os primeiros dias de março, prenunciando a primavera nas terras quentes do Alto Douro. Nessa altura, toda esta região faz lembrar uma noiva que se vestisse de branco e rosa, tal a espantosa beleza que transfigurou estes montes e vales. Com a natureza em festa, todo o concelho se movimenta na famosa quinzena das amendoeiras em flor, sobretudo nos 3 fins de semana que a integram.
É em Vila Nova de Foscoa, no Largo do Taboado e na Feira de São Miguel, em 29 de setembro, que funciona a Bolsa da Amêndoa, onde se formam os preços que vigoram em todo o país e chegam a influenciar os mercados mediterrâneos. Ao nome de Foscoa, anda hoje associada à descoberta nos vales dos rios Coa e Douro de um elevado número de gravuras rupestres do Paleolítico Superior. É verdade que as gravuras sempre foram vistas pelos pastores e pelos moleiros, deixando alguns destes as suas próprias criações ao lado dos que os antecederam em cerca de 200 séculos ou mais. Foi, no entanto, em 1995 que, na sequência de trabalhos arqueológicos encomendados para a construção da barragem do Coa, que se oficializou a descoberta das gravuras. Declarada a suspensão da barragem pelo governo que acedeu ao poder em outubro de 1995, em breve, o Vale do Coa, com diversos sítios, entretanto identificados ao longo de 17 km, recebia a classificação de Monumento Nacional. Segundo os entendidos, ali se encontrava o maior museu ao ar livre do Paleolítico de todo o mundo. E a importância de tais achados chegou depois ao conhecimento da Unesco, que não demorou a considerá-los património cultural da humanidade. O Museu do Coa nasce em 2010, na sequência da descoberta dos sítios de arte rupestre do Vale do Coa e da sua classificação pela Unesco como Património Mundial. Uma vez que o verdadeiro museu é o vale, as coleções de originais guardadas no museu são uma amostragem constituída por peças de arte móvel paleolítica recuperadas em contexto de escavação e artefactos arqueológicos que vão sendo descobertos nos trabalhos de pesquisa que aqui prosseguem desde a criação do Parque Arqueológico. Todo o Vale do Coa esteve para desaparecer com a construção de uma barragem. A descoberta de gravuras rupestres atribuídas ao Paleolítico Superior desencadeou em 1995 um processo que impediu a construção desta barragem e a valorização deste riquíssimo património. O Museu do Coa, projetado por Camilo Rebelo e Tiago Pimentel, viria a ser inaugurado em 2010. Este é um dos maiores museus portugueses, mas o seu volume está engastado no topo do monte da margem esquerda do rio Coa, quase na sua foz. É a partir deste museu que começa a aventura da visita a todos os sítios de arte rupestre do Parque Arqueológico do Vale do Coa. Aqui encontram-se os dois patrimónios mundiais, a arte pré-histórica do Vale do Coa e a paisagem vinheteira do Douro. E estes são apenas dois dos motivos que há para conhecer este concelho. No termo da freguesia de Castelo Melhor, existem já inventariados sítios ou apenas vestígios pré-históricos, fatalmente ligados ao rio Coa e aos vales que albergam pequenos ribeiros tributários do mesmo. O território de Castelo Melhor pertenceu ao longo do século XIII ao Reino de Leão, passando apenas a fazer parte de Portugal após o Tratado de Alcanices. Considera-se hoje que a fundação de Castelo Melhor ocorreu entre 1230 e 1298. De facto, esta última data é a primeira referência a Castelo Melhor. Trata-se da confirmação dos seus foros por Dom Dinis em 12 de junho de 1298. A data da confirmação dos foros por Dom Dinis deve ser, no entanto, apenas entendida como limite documental, uma vez que se sabe que Castelo Melhor passou à coroa portuguesa em 1292, como dote da rainha Dona Isabel, tendo na altura Dom Dinis mandado reparar o castelo e repovoá-lo. Considera-se que o castelo de Castelo Melhor tenha sido erguido entre os séculos IX e X, no denominado período leonês. Visto de longe, parece uma coroa de rei plantada num cabeço de terra. Testemunha silenciosa de um passado milenar, a sua porta é em arco quebrado. No interior do castelo pode ser vista uma cisterna. Quando nele vier a ser feita uma prospecção arqueológica que se justifica, é bem provável que ali se venham a encontrar diversas estruturas medievais enterradas, bem como uma necrópole tardo-medieval ao longo do pano interior da sua muralha. A pequena capela, construída no século XIX,
encontra-se no cimo de uma elevação natural. O miradouro do Anjo São Gabriel tem um nicho em granito num recinto assente sobre um afloramento em xisto. Daqui se desfruta uma vista panorâmica sobre toda a região, desde a Serra da Marufa, com Figueira de Castelo Rodrigo, no Sopé, até Espanha, na zona de Freixo de Espada à Cinta, vendo-se também terras do outro lado do Douro e uma panorâmica de conjunto sobre a antiga localidade de Castelo Melhor e o seu castelo. As origens de Almendra devem remontar à Idade do Ferro. O que é hoje a área envolvente da Igreja Matriz deve ter-se constituído como núcleo fortificado no primeiro milénio antes de Cristo. Numa área para norte da mesma igreja, no denominado Chão do Morgado, consta ali ter existido um castelo ou fortificação, que muitos dizem ser medieval ou tardo-medieval. Conhecida também como Igreja de Nossa Senhora dos Anjos, foi construída no terceiro quartel do século XVI, estando a obra de reedificação concluída possivelmente em 1565, embora haja referências documentais da existência de um templo em Almendra por volta de 1320. Entretanto, com a passagem dos séculos, esta igreja veio a sofrer alterações como a estrutura do edifício, nomeadamente o interior, com a edificação de capelas laterais. Desde 960 até 1449, ano em que Almendra se tornou concelho, sob a designação de Almendra e Castelo Melhor, e depois de muitas passagens de mãos através de doações, testamentos e, finalmente, a decisão de pertencer ao território português, com o tratado entre os monarcas de então. Sendo concelho, Almendra viu-se finalmente ser compensada com o esperado foral concedido pelo rei Dom Manuel em 1510. O Pelourinho ergue-se na praça central desta vila sobre um soco de 4 degraus octogonais de pedra aparelhada, acrescidos de um quinto, que forma a base do fuste. Levanta-se o conjunto da coluna, capitel e remate. A Capela da Misericórdia foi edificada na segunda metade do século XVI, mais concretamente em 1571, onde, de acordo com a denominação e os óragos, deve ter funcionado a extinta Misericórdia da paróquia de Almendra. Foi depois associada à Irmandade do Senhor dos Passos, sendo possível que a casa que se adoça fosse a primitiva Casa do Despacho da mesma instituição. O solar do Visconde de Almendra, ou solar dos Viscondes do Banho, é um solar ou palácio barroco que albergou, por muitos anos, os Viscondes de Almendra e, por casamento, os Viscondes do Banho. O edifício palaciano, exemplo ditoso da arquitetura setecentista do interior português. O brasão de armas da ilustre família, enquadrado por um frontão curvilíneo, permanece em cima da varanda. Curiosamente, o brasão nunca foi devidamente terminado de esculpir, sendo, no entanto, evidente o coronel de Marquês. Nem só de gravuras rupestres se faz o concelho de Foscoa. As evidências da ocupação no período neolítico e ao longo dos anos estão também nos castelos e outros vestígios arqueológicos que em Numão são particularmente evidentes. O circuito arqueológico de Freixo de Numão leva-nos até ruínas, castros, calçadas romanas, moinhos e vilas rústicas. Vestígios de um passado que ajudam a compreender o presente e a importância de Foscoa na nossa história. Os castelos de Numão e Castelo Melhor e o Castelo Velho de Freixo de Numão são as mais espetaculares evidências desse passado. O Castelo de Numão, onde nos encontramos, será talvez um dos mais antigos do país, tendo sido ocupado no período neolítico, dando lugar a um castro lusitano que posteriormente foi romanizado e passou para os muçulmanos mais tarde. Terá sido com a independência de Portugal que este castelo foi reerguido por volta do século XII. Estamos a 677 metros acima do nível do mar e daqui avistam-se outros castelos das redondezas: Anciães, Castelo Melhor, Castelo Rodrigo, Ranhados e Penedono. A freguesia de Numão, amplamente estudada neste século por uma multiplicidade de investigadores, tem uma história resplandecente com um auge assinalável em plena Idade Média. Do período da forte imigração, a aldeia foi algo descaracterizada com a construção de inúmeras casas de betão, multicolores, sem estética, algumas numa área frontal do castelo. Mantêm-se ainda algumas casas de granito que convém preservar, sob pena de se virem a perder características urbanas que, sem serem muito seculares, são, no entanto, dignas de preservação, com saliência para as casas com traça de arquitetura judaica.
No perímetro urbano da freguesia de Freixo de Numão, pode visitar o Museu da Casa Grande, instalado num belo solar barroco, com mostras significativas de arqueologia e etnologia. No quintal anexo, ruínas romanas, medievais e modernas, tendo ainda ali sido recolhidos materiais da Idade do Ferro. Este é o ponto de partida para o circuito arqueológico de Freixo de Numão, que te pode levar pelo povoado do Castelo Velho, Prazo, Romancil, Lugar e Moinho das Regadas, Zimbro e Colodreira ou Escornabois. Estas ruínas romanas e medievais, vilas rústicas, sítios arqueológicos, convidam um passeio pelo passado cuja importância e vivacidade apenas podemos imaginar. Dos séculos XVI e XVII, a atestar pelas datas de 1630 ou 1632 gravadas na cabeceira e a de 1699 no Muro Sul, a Igreja Matriz deve ter sido restaurada no século XVIII. No púlpito encontra-se gravada a data do ano 1729. Tem nave única, portais em arco de volta perfeita, torre sineira adoçada com coroamento em meia esfera, abóbada de berço em madeira como a última ceia pintada e altares em talha dourada. Em 960, o Castelo de Numão pertencia, juntamente com outros, a Dona Châmoa Rodrigues, que o doou ao convento de Guimarães através de sua tia, a Condessa Mumadona. Deve, entretanto, ter sido ocupado pelos mouros, pois, segundo alguns, Numão terá sido reconquistado por Fernando I, o Magno de Leão, em 1055. A sua planta é de configuração irregular e quase não apresenta ameias. Possui 3 portas, a do Poente, a do Arco e a de São Pedro, torre de homenagem e mais 4 torres. O castelo primitivo deve ter sofrido bastantes lutas com os mouros, levando a que nele se realizassem obras de melhoramento em 1189, no reinado de D. Sancho I. Vestígio ainda dessa época é um Cristo de bronze esmaltado de Limoges que pode ser apreciado em Numão e testemunhará a presença de cruzados franceses nas lutas contra o Islão. A Igreja de Santa Maria, construída dentro do castelo e hoje em ruínas, apesar de tantas adulterações sofridas ao longo dos tempos, mostra bem a sua traça românica. Extramuros existe uma necrópole com sepulturas cavadas na rocha, junto às ruínas da antiga capela ou igreja de São Pedro. Há lugares que esmagam pela sua excelência, onde as palavras não conseguem dizer nada. Quem chega a Arnozelo e dali se debruça sobre o Douro que lhe fica à frente e ao fundo, abre desmesuradamente os olhos e fecha a boca inapelavelmente. Está perante um dos mais impressionantes cenários durienses, onde a beleza e o silêncio se encontraram para sempre. A viagem por Numão pode bem terminar por aqui. Pocinho é uma aldeia da freguesia de Vila Nova de Foscoa. A sua estação ferroviária é atualmente o terminal da linha do Douro. Perto da aldeia fica a barragem do Pocinho, no Rio Douro. A montante da barragem, na margem esquerda do rio, está instalado um cais fluvial que em breve será utilizado para escoamento do minério de Moncorvo. A povoação desenvolveu-se com a construção da estação ferroviária, que serviu de ligação entre várias regiões e se tornou num importante entreposto de mercadorias, especialmente minério e produtos agrícolas. Este é um dos pontos de ligação entre os distritos da Guarda e de Bragança, ligando os concelhos de Vila Nova de Foscoa e Torre de Moncorvo. Antes da construção da barragem, a travessia era feita através de uma ponte rodoferroviária, que se encontra atualmente encerrada para ambos os tipos de tráfego. O Centro de Alto Rendimento do Pocinho destina-se à prática de desportos náuticos, com relevância para o remo e para a canoagem, entre outros desportos. O Centro de Alto Rendimento assume-se já como uma referência na alta competição, tanto no plano nacional como internacional, podendo albergar até 159 atletas em instalações de topo para a prática, desfrutando de uma extraordinária vista e enquadramento paisagístico único. Assume-se como um ponto de atração para desportistas internacionais, mas também como mais um marco de vanguarda num país privilegiado na rota de turismo internacional de arquitetura, em pleno território classificado pela Unesco. O Pocinho é também a atual estação terminal da linha do Douro.
Este importante eixo ferroviário já ligou o Porto à Europa por Salamanca e tem ganho nos últimos anos uma nova vida devido ao interesse que o Douro tem despertado no mercado turístico. Trata-se de uma das únicas linhas ferroviárias que liga numa viagem 3 sítios classificados pela Unesco. Mas a viagem pela linha do Douro é de tal forma interessante que só por si merece um programa. Vila Nova de Foscoa é o coração do interior de Portugal. É terra de xisto, onde o castanho das rochas metamórficas contrasta com o azul celeste do céu. A paisagem seca do verão lembra as temperaturas elevadas nos dias mais quentes do ano. Durante o dia, como hoje, podemos chegar aos 45 graus e à noite são pelo menos 30. É terra quente. E chegamos ao fim da linha. Literalmente, aqui termina a linha do Douro, este magnífico traçado ferroviário que irrompe por um vale que a cada curva nos deslumbra e nos apaixona. A todo momento a região aguarda que os comboios voltem a apitar até Barca d'Alba e Salamanca, tornando a linha do Douro no único itinerário ferroviário do mundo que vai unir 4 regiões classificadas pela Unesco. A nossa viagem também termina aqui. Percorremos os 19 municípios da Comunidade Intermunicipal do Douro, não para te mostrar tudo, mas para te abrir o apetite e visitares esta região. Tanto ficou por dizer e por mostrar, mas esse é o desafio. Esta nossa região agora é tua, para a visitares, explorares e descobrires. Ainda mais recantos carregados de história, de paixão, de património, de beleza natural. O Para Cá dos Montes foi uma edição especial Verão 2020, coproduzida entre a Associação Val d'Ouro e a Universidade FM, com a Ana Gouveia, o Luís Almeida, o Daniel Pinto e o Rafael Almeida. Quanto a nós, agora é tempo de apanhar o comboio. Até breve. Universidade FM. É muito interessante. Passam boa música, os comentários são interessantes. É uma boa rádio. Universidade FM. Passa música metida. Espetacular. Universidade FM. Altamente. Genial. Universidade FM. A Rádio Universidade é cada vila. Rádio Universidade sempre no ar! Depois da viagem que fizemos ao longo dos últimos programas por cada um dos concelhos da Comunidade Intermunicipal do Douro, chegou a altura de mostrar aquilo que eles têm em comum. Além do magnífico vale e de uma riqueza histórica, os 19 concelhos do Douro partilham também dos mais arrebatadores percursos ferroviários do mundo. A linha do Douro começa em Hermesinde, mas o comboio pode ser apanhado aqui, bem no centro do Porto, na magnífica estação de São Bento ou na moderna estação de Campanhar. E nós já estamos a bordo do comboio interregional Miradouro com destino ao Val do Douro. Em 2020, a CP recuperou para o serviço comercial um conjunto de carruagens de origem suíça que chegaram ao nosso país para os comboios suburbanos da linha de Sintra, mas que rapidamente coloriram o Val do Douro, ficando para sempre ligadas à história ferroviária desta região. Estas magníficas carruagens, conhecidas como Schindler, são extremamente confortáveis, arejadas e possuem umas janelas panorâmicas que permitem desfrutar do Val do Douro em toda a sua plenitude. E foi o comboio que revolucionou o transporte do vinho, tornando obsoletas as perigosas viagens de barco-rabelo. O barco de Uva, que por estes dias está suculento nas vieiras do Douro, vai ser apanhado na vindima, pisado no lagar, engarrafado no armazém e transportado até ao Porto. O vinho, que se designou do Porto, apesar de produzido no Douro e armazenado em Gaia, era assim transportado para todo o mundo. E a nossa viagem de hoje começa onde costumava terminar a viagem de uma garrafa de vinho do Porto, antes da sua venda. O nosso destino é o Vale Encantado. O Porto
Em concreto, o seu centro histórico é o primeiro dos sítios classificados como Património Mundial da Unesco que podemos visitar numa viagem pela linha ferroviária do Douro. O Centro Histórico do Porto desenvolveu-se a partir de um pequeno núcleo situado no Morro da Sé, no qual se documenta uma ocupação humana que remonta ao milénio I a.C. As sucessivas ocupações fizeram convergir os mais variados interesses sociais e económicos que foram ampliando e modificando a cidade. A classificação do Centro Histórico do Porto assenta no notável valor universal do seu tecido urbano e pelos seus inúmeros edifícios históricos que testemunham o desenvolvimento ao longo do último milénio de uma cidade europeia virada para o Ocidente pelas suas ligações comerciais e culturais. A articulação harmoniosa das ruas com o espaço envolvente, em especial com Rio Douro e Vila Nova de Gaia, apresentam uma unidade visual que atribui à cidade um dos seus aspectos mais importantes, o seu cariz panorâmico. A Estação de Porto São Bento, conhecida no passado como a Estação Central do Porto, é um dos principais monumentos da cidade. O edifício, de influência francesa, é obra do arquiteto portuense José Marques da Silva. Foi oficialmente inaugurada em 5 de outubro de 1916, apesar de já funcionar há 20 anos. O átrio principal da estação está revestido de azulejos de temática histórica. Nesta magnífica coleção estão retratados, entre outros aspectos, o torneio de arcos de Valdevez, a apresentação de Egas Muniz com os filhos do rei Afonso VI de Leão e Castela no século XII, a entrada de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre no Porto em 1387, a conquista de Ceuta em 1415 e a vida tradicional campestre. Este espólio foi produzido na fábrica de Sacavém, instalado entre 1905 e 1906 pelo artista Jorge Colasso, que, nesta altura, se afirmava como o mais popular azulejador em Portugal. Além dos azulejos, outros aspectos a destacar na estação são a cobertura sobre as vias e a monumental fachada, que, como a maior parte das obras de Marques da Silva na cidade do Porto, apresenta uma forte influência francesa que se verificou especialmente nas torres laterais. Depois de maravilhados com esta estação, é tempo de apanhar o comboio. A locomotiva da English Electric, com o número de série 1400, está ansiosa por galgar os vales até mergulhar no seu habitat natural, junto ao Rio Douro. Foi em 1867 que o governo propôs a construção das linhas do Porto a Braga e à fronteira do Minho e do Porto ao Pinhão. Iniciava-se o processo de construção do caminho de ferro a norte do Rio Douro, confirmando-se este pela aprovação em decreto de lei de 2 de julho do mesmo ano. Os primeiros trabalhos de construção do caminho de ferro ao norte do Douro iniciaram-se 5 anos depois. O seu percurso inicial das proximidades de Campanhã até à localidade de Irmesinde seria comum ao caminho de ferro do Val do Douro. As obras da linha do Douro iniciar-se-iam a 8 de julho de 1873, através de uma região acessível e sem grandes acidentes de terreno até Penafiel. Com a área metropolitana do Porto a ficar paulatinamente para trás, apesar da elevada velocidade a que o comboio circula neste modernizado troço, é nas terras de Tâmega e Sousa que surgem os primeiros motivos de interesse da linha do Douro. A linha do Douro cruza o território da Rota do Românico, passando pelos municípios de Paredes, Penafiel, Lousada, Amarante, Marco de Canaveses e Baião. Não poderíamos ficar indiferentes ao privilégio de, a menos de 3 km de todas as estações do território do Tâmega e Sousa, surgirem monumentos da Rota do Românico e outras atrações turísticas. Mas deixamos também o convite a visitar toda esta região. A pouco mais de 1 km da estação de Sete, o Mosteiro de Paço de Sousa. Foi fundado no século X e serviu de refúgio nas invasões de Almansor em 994. Foi posteriormente desocupado e em 1834 foi vendido em asta pública. Em Paredes, convidamos-te a visitar o Circuito de Arte Pública. Este circuito transformou a cidade de Paredes num museu aberto de arte contemporânea, acessível a todos e em estreita relação com a comunidade local e o seu património edificado. Tens 18 obras à tua disposição de artistas nacionais e internacionais.
O Museu Municipal de Penafiel, situado em pleno centro histórico e comercial da cidade e num dos edifícios mais emblemáticos para a comunidade penafidelense. Atualmente instalado no Palacete dos Pereira do Lago, na Rua do Paço. Além das 5 salas temáticas, o museu integra 4 núcleos museológicos espalhados pelo concelho. E sem darmos por isso, estamos já no ponto mais alto da linha do Douro, a Estação de Caído. Aqui, a nossa proposta é mais saborosa. As rotas gourmet propõem partir à descoberta de Lousada e dos seus sabores, durante todo o ano. Um percurso pela tentadora gastronomia de Lousada com visita ao património histórico do concelho. Há 3 itinerários a descobrir, como o bom sabor dos velhos tempos. As verdadeiras dificuldades na construção do caminho de ferro do Douro iam agora começar à medida que deixamos o Tâmega e Sousa e caminhamos para o Douro. Surgiram os primeiros túneis, pontes e viadutos, e a via férrea teria agora que atravessar um terreno difícil, numa sucessão de valeiros e montes, até se encaixar na garganta do Douro, por alturas da Pala. Uma linha tão romântica como a do Douro teria que ser imortalizada nas grandes obras literárias. Em A Cidade e as Serras de Eça de Queiroz, Jacinto, ferrenho adepto do progresso, vê na viagem entre Paris e o Douro o comboio como o simbolismo da inovação tecnológica. E precisamente porque nesse tempo e nesse mundo de Eça de Queiroz, a viagem entre Paris e o Porto era mesmo uma possibilidade pela linha do Douro. Bom, mas a viagem de Jacinto não é fácil. A bagagem é trocada e apenas tem a roupa do corpo, naquela que é a primeira de muitas peripécias do personagem que deixa a vida cosmopolita e a troca pelo mundo primitivo e selvagem, mas feliz. Aconselhamos-te a não perder a bagagem, mas a perder-te pelos caminhos de Jacinto até à Fundação Eça de Queiroz, lá em cima. Vai, podes subir. Segues viagem connosco no próximo comboio. A partir da Pala, o caminho de ferro nunca deixaria praticamente de acompanhar o percurso ribeirinho até ao seu destino final. O comboio encaminha-se longitudinalmente ao longo das baixas vertentes dos Montes Sobranceiros, cujos xistosos paredões foram esventrados pelos operários à força das picaretas e da dinamite. As pontes e os túneis continuavam a ser necessários quando, pontualmente, se atravessava um afluente do grande rio ou um monte de grandes dimensões. Mas antes de seguirmos viagem, na estação de Aregos encontramos Jacinto. Este ferrenho adepto do progresso e da civilização troca as comodidades de um admirável mundo pela vida natural e primitiva das serras de Tormes. E essa mudança é simbolizada com uma viagem de comboio pela linha do Douro, de Paris a Tormes, e fica atribulada pela perda das bagagens que vão ter a Alba de Tormes, em Espanha. O caminho de Jacinto, desde a estação até à casa de Tormes, pode ser feito a qualquer momento. Ele está perfeitamente identificado pela encosta que nos leva àquela que é hoje a Fundação Eça de Queiroz. Do outro lado do rio estão as termas de Caldas de Aregos. A viagem de comboio é integrada com a viagem de barco, para atravessar o Douro até ao complexo termal. Ainda antes de entrar no Douro do Marcado, chegamos à terra das cerejas. Rezende tem muito para conhecer e para fazer, além da sua feira anual que enaltece o seu principal produto. Saindo na estação de Ermida e atravessando a ponte para a outra margem, todo um conjunto de atividades de natureza, património e entretenimento estão à tua espera. Se optares por ficar pelo lado de cá, Baião, um território milenar, mágico e de aventura, tem à tua disposição diversas opções. Nesta terra de montanhas e rios, que se rasga até aos céus, território de água, de vida, esculpido em xisto e granito, coberto do verde da floresta, caminhamos por entre sombras e nevoeiros, desvendando os mistérios que se escondem na imaginação do seu povo. Depois do túnel da Má Passada, estamos praticamente a entrar na região demarcada do Alto Douro Vinheteiro. Barqueiros, no concelho de Mesão Frio, é a primeira estação. Aqui foram construídos muitos dos barcos rebelos a quem o comboio viria a tirar o protagonismo anos mais tarde. Aliás, o nome da localidade advém da mestria dos seus habitantes em construir os próprios barcos.
Diz-se também que os rabelos que aqui não paravam para serem inspecionados pela guarda fiscal veriam as suas velas furadas pelas balas dos soldados. A introdução do caminho de ferro facilitou o escoamento das produções vitícolas, mas não em exclusivo. Eram vários os produtos que eram escoados pelo comboio para a cidade do Porto, principalmente a partir da Régua e do Pinhão. Esta progressiva ascendência do caminho de ferro manteve-se até ao final do século XIX, embora com a progressão da linha para leste, também noutros produtos distintos dos vinhos e seus derivados, as estações do Tua, Pocinho ou mesmo Barca d'Alva incrementavam o seu posicionamento, a sua atratividade. Um importante interposto comercial, que já era na época a Régua, passou a ser servido por via férrea a partir de 15 de julho de 1879 e a importante localidade do Pinhão em 1 de junho de 1880. O ciclo económico da região nunca mais seria o mesmo devido ao cavalo de ferro. Chegamos à Régua, onde todo o pulsar desta região se concentra. A partir desta cidade, um eixo transversal envolve o eixo de cidades do Baixo Corvo. É um eixo de grande riqueza histórica e patrimonial que se desenvolve desde o Mosteiro de Salzedas, em Tarouca, até o Palácio de Mateus, em Vila Real. A história da região demarcada do Douro confunde-se com a história de Portugal nesta região que integra 19 municípios. Mesão Frio ficou para trás. A partir da Régua podes conhecer Lamego, Santa Marta de Penaguião, Tarouca, Vila Real ou Moimenta da Beira. Depois da rota do Românico no Tâmega e Sousa, convidamos-te a conhecer o Douro, Património Mundial da Humanidade. A Régua foi e é uma das mais importantes estações ao longo da linha do Douro e representa o eixo de acesso das cidades da região. No passado saía da Régua a linha do Corgo, uma das linhas de bitola estreita de Trás-os-Montes e que unia a Régua a Chaves. A ligação a Viseu e ainda conheceu os primeiros trabalhos até Lamego, do que é testemunha a atual ponte rodoviária da Régua. Entre a Régua e Vila Real, a linha seria encerrada em 2009, sob o pretexto da sua modernização, o que nunca veio a acontecer. Já no início dos anos 90, o trecho que ligava Vila Real à Vila Termal de Vidago e à cidade de Chaves, passando pelo vale de Vila Pouca de Aguiar, foi encerrado. O comboio chegou à Régua em 1879, apenas 4 anos depois de se ter iniciado a construção desta linha, e desde logo impactou a economia no vale. Abria-se um canal de escoamento de produtos, sobretudo do vinho, que era rápido e confortável. Acabavam-se as viagens a cavalo, Largo Rabelo, ou de carruagem pelas inóspitas estradas que na altura, e ainda hoje, existiam. Dizem os visitantes e os locais também que o troço mais impressionante desta viagem ferroviária começa aqui, na Régua, e se prolonga até à fronteira com Espanha. O comboio segue agora mesmo junto ao rio, numa paisagem apenas quebrada por uma ou outra povoação. Conforme a altura do ano, a paleta de cores deste vale altera-se e esta viagem nunca é igual, por mais vezes que a possamos fazer. A CP devolveu à linha do Douro as míticas carruagens da fabricante suíça Schindler. A viagem inaugural destas carruagens realizou-se no dia 17 de junho de 1948 na linha de Sintra. Depressa se percebeu que a qualidade e funcionalidade destas unidades seria particularmente útil nos serviços de longo curso. A linha do Douro beneficiou de imediato com a sua circulação até final dos anos 90, altura em que muitas foram desmanteladas. Sobraram 19 unidades, algumas no Museu Nacional Ferroviário, que no final de 2019, com a reabertura das oficinas de Guifões, em Matosinhos, foram integralmente remodeladas e estão gradualmente a ser integradas no Serviço Interregional da linha do Douro. Um investimento relativamente reduzido permitiu rever o sistema de aquecimento, colocar bancos mais confortáveis, pintar e adequar as carruagens ao serviço de longo curso. Mas a sua principal mais-valia são as amplas janelas que se abrem e permitem um debruçar pelo vale. Desde que estão ao serviço, a procura na linha do Douro mais do que duplicou e, apesar de não disporem de ar-condicionado, a experiência de contacto com o Vale do Douro é indescritível. Mas há mais formas de desfrutar aquele que muitos consideram ser o mais arrebatador trecho da linha do Douro. Num percurso à beira do Rio Douro, a locomotiva a vapor e as 5 carruagens históricas percorrem a distância que vai da Régua ao Tua, com paragem no Pinhão, numa viagem única ao passado,
marcada pela beleza da paisagem, classificada pela Unesco como Património Mundial. A locomotiva a vapor número 186, construída em 1925 pela Henschel & Son, é a rainha de uma composição composta por 5 carruagens antigas em madeira e de várias classes. Esta locomotiva é apresentada pelos colaboradores da EMF com orgulho, já que resulta de um minucioso e demorado trabalho de recuperação para circular. Recentemente viu alterada, num trabalho inovador, a sua caldeira, para uma solução mais sustentável do ponto de vista ambiental. A bordo, os passageiros esquecem o século XXI e deixam-se envolver pelo apito estridente, pelos detalhes nas carruagens de madeira, pelos cantares típicos da região, pela animação, pelo brinde com um envelhecido vinho fino, pelos doces reboçados da régua e, claro, pela deslumbrante paisagem. Se quiseres uma experiência mais presidencial, terás que esperar mais algum tempo. O comboio presidencial é a joia da coroa do património ferroviário português. Esta composição transportou durante mais de um século presidentes, chefes de Estado, reis e papas. Foi construída em 1890, serviu a corte do rei Dom Luís I como comboio real. Rebatizado como comboio presidencial no início do século, transportou os chefes de Estado portugueses até 1970, altura em que foi oficialmente retirado de circulação. Magnificamente restaurado em 2010, o mobiliário e charme que o tornaram icónico mantêm-se intactos e está desde então em exposição no Museu Nacional Ferroviário como a mais emblemática peça da nossa história ferroviária. Ocasionalmente, poderás vê-lo circular na linha do Douro, entre o Porto e o Vesúvio, numa experiência única que envolve todos os sentidos. Talvez um dia volte a engrandecer as paisagens do Douro. Entretanto, chegamos ao Pinhão, a mais bela estação ferroviária da linha do Douro e, dizem os locais, do mundo. A paragem é obrigatória para observar os 24 azulejos policromados e embutidos nas paredes do edifício. Eles contam-te a história destas gentes e gravam para a eternidade uma época áurea da região. Depois de contemplares esta magnífica coleção e dares um saltinho à marginal do Rio Douro, convidamos-te a conhecer Armamar, Taboaço, Penedono, Sernancelho, Sabrosa, Alijó e Mursa. Quando inicialmente projetada, a linha do Douro seria para construir apenas até ao Pinhão. O desenvolvimento da região e a influência da Dona Antónia Ferreira, aliada ao interesse comercial da burguesia portuense, depressa expandiram os planos até à fronteira, Salamanca e Madrid. Dona Antónia Adelaide Ferreira ficou conhecida por se dedicar à produção de vinho do Porto e pelas notáveis inovações que introduziu. Sabe-se que a Ferreirinha, como era carinhosamente conhecida, lutou contra a falta de apoios dos sucessivos governos, mais interessados em construir estradas e comprar vinhos espanhóis. Debateu-se contra a doença da vinha, a filoxera, e deslocou-se à Inglaterra para obter informação sobre os meios mais modernos e eficazes de combate a esta peste, bem como processos mais sofisticados de produção do vinho. A Quinta do Vesúvio, uma das suas muitas propriedades, era por ela percorrida e vigiada de perto. Quando faleceu, em 1896, deixou uma fortuna considerável e perto de 30 quintas. Do Douro para o mundo, passou a lenda da sua tenacidade e bondade. O Vesúvio é apenas um pitoresco e pequeno piadeiro. Mas o grande ponto de interesse é mesmo a Quinta do Vesúvio, onde Dona Antónia Adelaide Ferreira, a Ferreirinha, passou grande parte da sua vida. A visão desta enorme personalidade, a quem os dourienses evocam sempre que as dificuldades apertam, mudou a região que hoje conhecemos. Além de toda a inovação que introduziu na produção do vinho do Porto e na proteção das vinhas, ela também desempenhou um relevante papel na expansão da linha do Douro. À medida que se estabeleceu com as suas quintas no Douro Superior e percebendo a importância do comboio, também ela se deve à pressão para que a empreitada se tivesse realizado para lá do Pinhão. Atrás de nós, a Quinta do Vesúvio, pertence hoje à Symington Family Estates, empresa líder mundial da produção de vinho do Porto, que desde 1882 está em Portugal, contando atualmente com 26 quintas.
A magnífica Quinta do Vesúvio é uma das melhores propriedades da região do Douro, com 326 hectares, dos quais 133 são plantados com vinha. A vasta riqueza de microclimas, o contraste entre cotas, que vão desde os 100 até aos 496 metros, os baixos rendimentos e a escassa precipitação dão aos seus vinhos uma estrutura, complexidade e potencial de envelhecimento inigualáveis. Mais do que qualquer outro lugar no Douro, a Quinta do Vesúvio tem uma beleza encantadora e memorável. As quintas onde se produz o precioso néctar pautam a paisagem praticamente desde Barqueiros e até à fronteira com Espanha, em Barca d'Alva. O Lanço Pinhão Tua entrou em serviço a 1 de setembro de 1883 e Tua Pocinho em 10 de janeiro de 1887, passando a via férrea neste troço a localizar-se na margem esquerda do Douro. A estação de Tua foi no passado um grande entreposto ferroviário e a porta de entrada no distrito de Bragança. A construção da barragem do Tua amputou a linha homónima e desligou-a da restante rede nacional. Os comboios nunca mais voltaram a apitar no Vale do Tua. Ainda assim, a partir do Tua convidamos-te a visitar Carrazeda de Anciães, onde o lago artificial da barragem criou novos pontos de interesse. Mais à frente, já na Ferradosa e transposto o temível Caixão da Valeira, agora amansado pela barragem, o convite é para se conhecer o concelho de São João da Pesqueira, a partir da mítica aldeia de São Xisto. A barragem da Valeira, construída contemporaneamente com as restantes que se vislumbram na viagem de comboio nos anos 70 e 80, obrigou a uma alteração do traçado ferroviário. Uma importante ponte ferroviária que levava a linha do Douro para a margem esquerda foi desmantelada, sobrando apenas as memórias eternizadas num painel de azulejos na estação do Pinhão. A variante construída ainda hoje está em serviço. Agora, do outro lado do rio, entramos no Douro Superior e caminhamos em direção ao distrito da Guarda. O comboio serpenteia entre elevações cobertas de vinha ou abruptos penhascos graníticos que obrigaram a túneis esculpidos na rocha. O Douro, classificado pela sua paisagem evolutiva e trabalhada pelo homem, tem aqui o seu máximo expoente. Praticamente não há aldeias, só vinhas. Apenas o silêncio é interrompido pelo soar da locomotiva English Electric, que a cada buzina dela demonstra uma tremenda alegria por trilhar uma vez mais os carris deste vale. Nesta paisagem, que todos os dias surpreende e todos os dias é diferente, mudando as suas cores conforme as estações, conforme a hora do dia, reluzem as vermelhas e brancas carruagens do Miradouro numa sinfonia visual digna dos grandes salões europeus. A viagem está a terminar. Agora que os sentidos estão apurados ao máximo para absorver todo o espetáculo que as amplas janelas trazem para dentro da carruagem, aproxima-se a estação do Pocinho. O comboio depara-se perante um sumptuoso edifício que nos recorda a importância que esta estação teve no passado. Sem mais explicações, a viagem termina. O Douro continua a querer deslumbrar-nos até à fronteira numa paisagem tão ou mais arrebatadora. Numa decisão que já considerou ter sido um dos maiores erros enquanto governante, Miguel Cadilhe, integrado num vasto plano de encerramentos de Cavaco Silva, que viria a debilitar irreversivelmente a rede ferroviária nacional por várias décadas, decretou o fim da linha do Douro entre Pocinho e Barca d'Alva. É de forma pesarosa que a English Electric 1400 faz a manobra para encabeçar o comboio de volta ao Porto. Ainda não é hoje que segue até Barca d'Alva. Apesar da paisagem, da magia, do vale, de todo o simbolismo lá continuarem, o silvo da velha locomotiva não é agora tão alegre. Sabemos que ela continuará a subir o Douro até ao dia em que a deixem cumprir a sua função, até à fronteira. De comboio não podemos avançar mais. A partir do Pocinho, temos a oportunidade de conhecer Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foscoa e Freixo de Espada à Cinta, os concelhos mais ocidentais da Cime Douro. Aqui termina a linha do Douro atualmente. Os carris sem óleo e a vegetação são a prova de que este património ferroviário não merece a atenção devida, ainda que esteja desativado. Mas nós vamos continuar a viagem.
para que um dia também tu possas fazer sobre Carris. Chegados ao Pocinho, a riqueza de tudo o que já vos mostramos é avassaladora. Não faltam motivos de interesse e locais para visitar. O problema é que o Douro, daqui até à fronteira, é qualquer coisa de extraordinário. E só de comboio é que podemos desfrutar desta riqueza natural e paisagística. Continua connosco. Nós vamos levar-te a mais 2 patrimónios mundiais e mais uma mão cheia de sítios para conhecer. E o primeiro é já aqui, ao virar da esquina, no Vale do Coa. Daqui para a frente temos os carris, a plataforma, os túneis e as pontes. Só não temos comboio. Um conjunto de entusiastas que se recusa a deixar morrer o que resta deste troço tem-se dedicado à sua limpeza e manutenção possível. Ocasionalmente, fazem umas viagens em veículos por eles criados. Contudo, o objetivo é que a linha reabra e esse tem sido o desígnio dos autarcas da região do Douro, a que se juntam os de Figueira de Castelo Rodrigo e os do Tâmega e Sousa. Recentemente, uma petição foi discutida no Parlamento e os cenários técnicos e económicos apresentados. Até lá, podemos só imaginar, dos poucos pontos de acesso ao vale, de quanto magnífica é esta paisagem, vista das janelas da Schindler. Neste trecho, a vinha é salpicada, na primavera, pelas amendoeiras em flor. A primeira estação depois do Pocinho é Coa. A escassos metros do museu e das gravuras rupestres, também elas classificadas como Património Mundial, está aqui mais um dos pontos de interesse desta linha. Quando nos anos 90 a construção da barragem do Coa foi suspensa por forma a se preservar o património arqueológico, entretanto descoberto, surgiu o Museu do Coa. Estas gravuras prolongam-se ao longo de 17 km no rio Coa e puseram esta região no mapa do mundo. A viagem continuaria. Ainda no concelho de Vila Nova de Foscoa, as estações de Castelo Melhor e Almendra sucedem-se no vale. Além da paisagem natural, os répteis e bonitas aves de rapina habitam aquela que será uma das últimas regiões selvagens do país. E, finalmente, Barca d'Alva, já no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, no triângulo dos rios Douro e Águeda, fronteiras físicas com Espanha. Em 1887, foi palco da conclusão da linha do Douro, que na ponte do Águeda atinge o seu 200º e final quilómetro. No dia 9 de dezembro, realizou-se uma cerimónia solene na qual o primeiro comboio oficial, vindo do território português, se encontrou com outro, oriundo de Espanha, rigorosamente a meio da ponte internacional. As duas máquinas encostaram os cabeçotes e foram atreladas entre si. Estação fronteiriça, Barca d'Alva possuía, além dos equipamentos normais de uma estação de grande importância e terminal, como cocheiras e placa giratória, os postos aduaneiros, posto da Guarda Fiscal e um hotel. Hoje, todo este património e esta história estão à espera de uma nova vida que autarcas, operadores ferroviários e população já disseram desejar. Até lá, o magnífico edifício da estação transfronteiriça vai-se degradando de uma forma que não deixa indiferente aqueles que aqui vêm, ainda hoje, na esperança de ouvir um silvar do comboio. A locomotiva English Electric da série 1400 que deixamos no Pocinho está já provavelmente a chegar à régua. Sim, porque estes pouco mais de 20 km demoram por estrada cerca de 50 minutos. E só em alguns pontos nos conseguimos aproximar do vale para o contemplar. A aldeia de Barca d'Alva tem ainda algum movimento do tráfego fluvial cuja via navegável aqui termina. Mas falta o burburinho de outros tempos. O estado da estação ferroviária é desolador. Aqueles que a viram como um interposto fronteiriço com toda a vitalidade e dinamismo têm dificuldade em compreender como em pleno século XXI é possível deixar património público neste estado. É urgente que os comboios voltem a se elevar por este vale acima e com o turismo e com as populações que teimam em aqui viver, devolver a esta linha a importância que sempre teve. É tempo de recuperar este património para ser usufruído por todos e que tantas histórias encerra nestas paredes. Os comboios têm que voltar a chegar aqui, vindos do Porto e de Salamanca.
Enquanto do lado português se caminhava para a fronteira, do lado espanhol reuniam-se capitais para a construção de um troço que, encaminhando-se para o Val do Douro, desse continuidade ao seu caminho de ferro, pondo-o em contacto com os planaltos interiores de Castela, a partir dos quais facilmente se alcançariam Salamanca e Madrid. As dificuldades de construção foram particularmente sentidas na parte terminal. Tratava-se de uma linha que se bifurcava do caminho de ferro de Salamanca à Beira Alta, no lugar de Boadilla, Fuente de San Esteban. Encaminhando-se deste ponto para o noroeste, percorria extensas planuras até ao povoado de Lombrales, na estrada de Vitigudino, e aí chegou, como ramal temporário, no início de 1887. Continuando-se a sua construção, tomou-se contacto com as primeiras adversidades do terreno, à medida que se ia avançando na direção de La Freireneda e da Garganta do Águeda. A partir deste ponto, foi necessário construir uma autêntica via férrea alpina. Em apenas 17 km construíram-se, com capitais portugueses, 13 grandes pontes metálicas e numerosos túneis para que se estabelecesse entre o Porto e a restante Europa a mais direta via terrestre que existiu até hoje. Estabelecido o grande eixo ferroviário internacional, dinamizou-se a economia regional do Douro e estimularam-se as atividades portuárias e exportadoras do norte do país. Circulavam comboios de mercadorias de natureza diversa, rebocados por locomotivas britânicas da marca Bayer Peacock ou Sharp Stewart, as mais modernas do mundo na época. Criar-se-ia, no início do século XX, um serviço rápido, direto, ligando o Porto a Medina del Campo, com correspondência assegurada neste ponto para Madrid e Andai. Os rápidos Porto-Medina ficaram conhecidos para sempre pelas populações do norte como tendo sido os mais cômodos e eficientes comboios que serviram a região até hoje. A carruagem-restaurante usada neste serviço sobreviveu até aos nossos dias, encontrando-se resguardada no depósito de Casa Branca. As intervenções previstas para os anos 20 do século passado não se realizaram devido à depressão económica de então, e as subsequentes obras do Estado Novo não tinham na ferrovia a sua prioridade. O rápido Porto Medina haveria de desaparecer nos anos 50, substituído pelas automotoras diesel, que ainda hoje circulam no país. Mas estes serviços não tiveram grande longevidade. Passaram a existir apenas ligações indiretas com correspondência em Barca d'Alva, ao mesmo tempo que todos os tráfegos de mercadorias iam sendo gradualmente transferidos para a longínqua linha da Beira Alta, sofrendo o seu percurso um acréscimo suplementar superior a uma centena de quilómetros e sem quaisquer razões objetivas que o justificassem. Era o início de um lento fim da linha do Douro, cuja machadada haveria de ser dada nos anos 80, primeiro com o encerramento por parte da Renfe do troço internacional e depois do lado português até Barca d'Alva. A ligação transversal mais direta entre o litoral português e a Europa, através de Espanha, desapareceria, empurrando o Val do Douro para décadas de regressão económica que ainda não estão totalmente ultrapassadas. Mas a reabertura da linha do Douro até Barca d'Alva e do troço internacional completa o rol de extraordinárias sugestões de viagem. Sendo restabelecida a ligação, a viagem entre Porto e Salamanca ficará em pouco mais de 4 horas e cerca de 2 horas e meia a partir da régua. Abre-se todo um conjunto de novas opções para o turismo naquele que é o 4º património mundial da humanidade que poderia ser atravessado por esta via férrea. Declarada Conjunto Histórico e Cidade Património da Humanidade pela Unesco, Salamanca está considerada como uma das cidades mais belas de Espanha, berço da cultura, de saberes, de universidades e de pensamento. A Praça Maior, o centro nevrálgico da cidade, pode ser o ponto de partida da visita. A partir daqui, o passeio até às catedrais e à universidade permite admirar outros monumentos singulares, como a Clarésia e a Casa das Conchas. Todos os estilos desfilam neste museu ao ar livre: gótico, renascentista, barroco. E a todos eles podemos chegar de comboio. Mas quando?
Foi a meio desta ponte, em dezembro de 1887, que 2 comboios de Espanha e Portugal se uniram e selaram a ligação transfronteiriça mais rápida do Oceano Atlântico para a Europa. Em tempos em que o tempo conta, é estranho que esse facto continue a não pesar para a reabertura de uma linha que reduz a ligação do Porto da Espanha em mais de 100 km. A construção da linha do Douro, esta notável obra de engenharia, quer do lado português, quer do lado espanhol, foi uma epopeia que durou apenas 14 anos. Com a tecnologia disponível no início do século XIX, todas estas pontes, viadutos e túneis constituem um hino à capacidade humana, quer do nosso lado, mas sobretudo do lado de Espanha. Começamos no Porto, percorremos a rota do Românico de Tâmega e Sousa, perdemos-nos no Alto Douro Vinheteiro, mergulhamos nas figuras do Val do Coa e visitamos a Plaza Maior de Salamanca. São 4 regiões classificadas pela Unesco como Património Mundial da Humanidade. São dezenas de locais para visitares, quase sem sair de comboio. É, provavelmente, a linha de comboio mais rica do mundo. É, de certeza, a linha de comboio com mais histórias, emoções e paixões que te podem despertar por um território mágico ao longo de um vale encantado. Então, por que continua toda esta riqueza inacessível? Já no Porto, a locomotiva que nos acompanhou nesta viagem prepara-se para voltar a subir o vale. Será que na próxima viagem a encontraremos na ponte do Rio Águeda, ao quilómetro 200?